Bom, falar de Fórmula 1 entusiasma todos nós, a gente que é cabeça de gasolina, mas principalmente quando a gente tem uma pessoa que é realmente entusiasmada e apaixonada pela Fórmula 1, é minha convidada para essa conversa que a gente tem tido aqui no canal, sempre terças e quintas às 21 horas. É Ana Paula lá no Instagram, Ana Paula F1 Enthusiast. Vocês têm que conhecer o perfil dela, porque eu achei muito interessante a maneira dela comunicar uma paixão que parece muito natural nela, mas isso é que a gente vai saber nessa conversa de hoje. Começando essa conversa, como é que começou realmente esse teu entusiasmo pela Fórmula 1? Eu vou querer saber um pouquinho mais da tua vida, um pouquinho mais da tua carreira e tudo mais, mas de cara eu queria saber, começou natural sua, você herdou de família, foi influência de amigo, como é que começou o pontapé inicial para você se apaixonar pela Fórmula 1? Então, foi um pouco de cada, para ser bem honesta. Meu pai é um fã, vamos dizer, número um do Senna. Então, ele, infelizmente, né, o Senna faleceu quando eu ainda era muito nova, porém, meu pai, até hoje, fala das corridas do Senna, da sensação, o sentimento, a emoção em geral. Então, quando eu era bem pequena, eu tenho a minha primeira memória que eu vou dizer da Fórmula 1, não só era meu pai assistindo, mas foi a minha mãe tendo uma conversa e comentando com alguém que ela nunca viu meu pai chorar. Porém, a primeira vez que ele viu foi quando o Senna faleceu. E como criança, isso já ficou assim, sabe, na minha cabeça, quem é esse cara que fez meu pai chorar? Então, eu lembro que me deu um interesse maior. Então, toda vez que ele assistia, eu gostava de olhar um pouquinho, assistir um pouquinho, mas não era uma entusiasta, uma fã, né, como se diz. Então, eu moro aqui nos Estados Unidos, né, faz mais de 23 anos, e enquanto eu morei aqui, não necessariamente assistia. Mas aí eu casei com meu marido, eu falo que ele é uma enciclopédia da Fórmula 1, porque pense em alguém que sabe tudo desse esporte. Então, como não entrar no esporte, né? Quando meu pai é um fanático, meu marido também. Então, de pouquinho a pouquinho, eu comecei a assistir também. Então, a maior influência, eu vou dizer que foi o meu marido. Dá para ver, né? Pela obsessão de carros, a gente tem simulador e tudo aqui em casa, ele adora correr. Então, eu comecei a devagarzinho praticar no simulador, assistindo as corridas há uns anos atrás, até que eu acabei me apaixonando pela emoção, pela história, e virei fã de verdade. Mas para falar que a diferença entre uma fã normal e como eu estou hoje em dia, que eu pego o esporte mais como um lifestyle. Então, foi quando eu fui para a minha primeira Grand Prix em Miami. Mudou a minha história, vamos dizer assim. Porque eu amava assistir na televisão, mas quando você assiste em pessoa, é outra coisa. Então, a velocidade, a estratégia, em geral, dali para frente, no momento que eu saí daquela corrida, e eu já era fã assistindo há alguns anos, eu falei, é isso que eu vou fazer da minha vida. Então, completamente mudou, e dali para frente eu comecei a minha página e explicar sobre o esporte e dar a minha opinião também, né? Você falou muitas coisas assim que abriu porta para eu te perguntar de vários aspectos e eu vou trazer isso ao longo dessa nossa conversa. Mas de cara você falou uma coisa muito interessante. Você falou, quem é esse homem que fez meu pai chorar? Eu assistia, eu sou da geração assim, Piquet, Senna, eu assistia aquela corrida realmente, vi o momento da batida, e eu me lembro que eu perguntei para o meu pai na beirada da cama, eu perguntei assim, você acha que a batida foi séria? Foi a primeira vez que eu vi meu pai virar o rosto para não chorar na minha frente, porque ele tinha certeza que a batida foi muito séria mesmo. E, no meu caso, daquele momento em diante, o sonho de ser um piloto de kart acabou, foi adiado até os 20 e poucos anos, e aí eu comecei essa história aí no kart. Mas é interessante como que há uma conexão emocional que foi passada no primeiro momento de pai para filha, né? para você, né? A minha filha tem esse capacete aqui, é um dos meus capacetes. Esses dias ela pegou escondido assim, botou, sentou na rede, aquela posiçãozinha de carro de corrida, e fingiu que estava correndo. Isso, então, o seu pai passou esse primeiro momento para você. Sim, E o com que certeza. ficou. O que então Ayrton Senna passou a representar para você? Porque não tem como falar de fã entusiasta de Fórmula 1 sem falar de Ayrton Senna e o que ele representa. O que o Senna representa especificamente para Ana Paula? Olha, o Senna
é a Fórmula 1, vamos dizer, ele é velocidade, ele é a perfeita forma de descrever o que é um piloto, porque ele era corajoso, ele era veloz, ele fazia o que... Ele na chuva, então não vamos nem entrar na conversa, é outra história. Então, eu não tive a oportunidade de assistir ele enquanto ele corria. Porém, nesses últimos anos, o máximo que eu posso assistir, eu coloco, eu assisto. E o que ele fazia naquela época já era extraordinário. Eu penso assim, gente, imagina ele hoje em dia, né? Com esses carros. Claro que muita coisa mudou, mas não tem outro como o Senna. E tanto que todos os pilotos, a grande maioria se inspira e diz que eles viraram pilotos assistindo ou vendo vídeos do Senna. Então, o Senna é a base, eu vou dizer, de todos, e a expectativa, tudo que eu penso, eu comparo, assim, um pouco, apesar que é difícil comparar com o Senna, sabe? Mas, então, ele é o coração, vamos dizer assim, da Fórmula 1. E falando que você mora aí nos Estados Unidos há 23 anos, uma frase icônica de Ayrton Senna numa entrevista por Jack Stewart, aquela "If you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver". Então, eu queria te perguntar, Ana Paula, qual é o momento mais icônico, embora você não tenha visto ao vivo, você acompanha, qual é o momento mais icônico para você de Ayrton Senna? Eu sei que é uma pergunta difícil, são muitos, mas qual é aquele que marca, que acelera o teu coração aí com relação a Ayrton Senna? Olha, a que eu tenho em memória, e isso eu acho que é porque eu vi quando eu era pequena, e também já assisti com meu marido. É difícil falar só uma, mas eu diria, em geral, toda vez que ele corria na chuva, ou talvez até a primeira corrida que ele conseguiu fazer o que ele fez com o carro que ele tinha. Então, ele conseguia ir além do poder do carro e superar o que ele poderia fazer, mesmo quando ele não estava, vamos dizer, no top ainda na McLaren, ele conseguia fazer os carros. Gente, assim, falar do Ayrton Senna vem tantas memórias na minha mente que é complicado. Mas eu vou dizer, em geral, toda vez que ele corria na chuva. Era lindo de se assistir aquilo. Não tem uma... Eu lembro quando pequena, toda vez que eu vejo hoje em dia, não tem como eu não continuar a assistir o vídeo inteiro da corrida inteira. Ele na chuva era fora do normal. O único hoje em dia que, vamos dizer, que me traz o mesmo interesse quando começa a chover é o Max Verstappen. Então, entrou chuva, ainda mais que nem no Brasil, a última vez também, que ele correu aí e começou no final do grid e subiu e ganhou. Então, chuva, para mim, Ayrton Senna e chuva é a melhor coisa de se assistir, a melhor memória. E eu acho que vai ser difícil ganhar disso. Talvez, então, para você, a corrida de Donington Park, em 1993, que ele sai 93. Em quarto lugar e cai para quinto, passa o Schumacher, o Wendlinger, o Damon Hill, o Alan Prost, na primeira volta, talvez essa seja assim, uma memória forte para você? Não, essa é demais, sim, com certeza. Pode botar essa como top, sim. Então, assim, o Senna tem essa referencial para você como piloto, especificamente a Fórmula 1, mas é incrível como o Ayrton também tem um paralelo com a nossa vida natural, seja, sim, como você falou uma coisa muito interessante, que hoje a Fórmula 1 é um seu lifestyle, mas com certeza isso comunica muita coisa para a sua vida profissional, a sua vida pessoal. O que aquelas características do Senna de disciplina, de garra, aquele jeito de samurai dele, hoje tem alguma coisa que comunica para a sua vida pessoal? Olha, como você acabou de falar, a garra dele, porque ele não desistia. E aquela frase que você falou é a frase principal também, eu acho, que if you don't go for the gap. E isso vai também para o meu conteúdo e para o que eu faço. Porque se eu não fazer, se eu não tentar, se eu não me meter no meio, que é algo... Eu sou uma mulher trabalhando com automobilismo. Então, é algo automaticamente que eu sou extremamente julgada. Recebo várias mensagens, comentários. Ah, você só faz isso porque você assistiu o show, ou por causa que os pilotos são lindos, ou porque você tem interesse Se eu fosse ouvir tudo isso, eu parava, porque eu já ouvi tanta coisa, para ser bem honesta. Mas I gotta go for the gap. Eu tenho que ir e fazer. Tem uma oportunidade, é algo que eu gosto, é algo que eu não faço só para entreter, mas é algo que eu tenho prazer em fazer, algo que eu tenho prazer em falar.
Então, independente se certas pessoas acreditam ou não, acham que eu consigo, não consigo, devo ou devo parar, como já me mandaram várias vezes, não é o meu problema, a opinião deles. Eu faço o que eu acho que eu devo fazer, o que eu gosto, porque eu tenho uma paixão, e eu sigo como, nesse aspecto, como o Senna mesmo seguia. Por mais que, como uma pessoa que fala mais de uma língua, né, fica complicado, tanto no inglês quanto no português, talvez, mas independente do meu sotaque em inglês ou português, é, eu faço o que eu tenho que fazer, eu faço o meu melhor. Se não der certo, não deu, entendeu? Mas pelo menos eu não posso falar que eu não tentei. E pense em alguém que tentava e conseguia, era ele. Então eu vou conseguir também. É isso aí. Você falou uma coisa interessante, eu já tinha conversado com você quando a gente começou esse contato. Você falou, né? Eu convivo há 23 anos, moro há 23 anos nos Estados Unidos, eu tenho alguns sotaques, eu tenho alguns linguajares. E uma Sim. das coisas que eu mais enfatizo aqui no Fórmula Brum, que a ênfase do nosso canal é, de certa forma, técnica, e eu falo muito sobre drivability, eu não falo sobre balanço do carro no início, porque o que você vai ouvir no rádio dos caras é justamente os termos em inglês, e eu gosto de habituar o pessoal a ouvir oversteer, understeer, enfim, diversos termos. Então, você tem essa vivência que não é um obstáculo para você, mas é uma vantagem muito grande, porque você está ouvindo exatamente no idioma nativo que eles estão ali no rádio. Mas falando aí sobre um novo passo, aí você falou que iniciou com seu pai, mas no segundo momento o seu marido, ou seja, foi um casamento perfeito, né? Você casou realmente com a coisa que te apaixonou, e então ele trouxe uma certa influência para você, como colecionador de carro, como sim racer e tudo mais. Qual foi esse novo passo que você passou a ter? No início foi a paixão, né, talvez do seu pai, mas qual foi o passo seguinte que veio com o seu marido? O que ele trouxe aí de Fórmula 1 para a sua vida? Ele trouxe, olha, muita alegria. E a comunicação em geral, como é bom ter alguém que não só me apoia, né, com a página, com tudo, porque ele, vou dizer, ele seria meu número um fã, né? E graças a ele, na verdade, que eu tive a coragem de começar tudo também, porque eu tendo ele do meu lado, como ele me dá todo o suporte, o apoio que eu preciso, porque se eu não soubesse algo, quando eu estava entrando na jornada, né, que a Fórmula 1 é um esporte com muitas camadas. Então, quando você entra de primeira, você fica meio perdido. Ah, é só carro rodando, passando. Não, tem muito que vai para eles ganharem a corrida. Não é só o carro mais rápido que vai ganhar. Então, quando eu comecei, eu acho que ele ficou até talvez incomodado, porque eu sentava para assistir todas as corridas com ele. Mas por que isso aconteceu? Mas o que é isso? Mas por que ele falou aquilo? É aquele monte de. Eu não entendia a base, né? Então, foi vamos dizer assim, que um ano que ele estava sempre respondendo perguntas para mim. E até hoje, não vou falar que parou, porque se eu leio, muda algo, alguma coisa, eu falo, isso aqui é isso aqui mesmo. Então, assim, é bom ter alguém que está comigo para tudo isso, né? Isso é E muito bom então, mesmo. demais. Então, ele me trouxe não só o entendimento, mas a paixão, assim, o amor pelo esporte mesmo, o passado do esporte. Eu tenho que dar tudo para ele, porque como eu comecei, vai fazer uns, vamos dizer, alguns anos já, eu não sabia do histórico, talvez não conhecia todos os pilotos do passado, os grandes pilotos, os campeões. Com ele, eu aprendi. Praticamente eu já ouvi falar de tudo. Aprendi sobre todos os pilotos, sobre as informações, sobre quem ganhou o quê, quem fez o quê, por quê, as competições que teve entre eles. E, em geral, eu entrego a ele, porque ele tem explicado tudo isso para mim, tem me ensinado, ele tem o entusiasmo de entrar no assunto. Então, se eu pergunto alguma coisa, ele não me responde só o que eu perguntei. Ele responde o que eu perguntei, o histórico daquilo, com quem, por quê, quando aconteceu. Então, ele traz para mim não só muita informação, mas muito amor nisso também, pela paciência de entrar. E agora nós, como estamos assim juntos, a gente aproveita junto. Vamos para a corrida juntos, com as minhas experiências. Ele não pôde ir comigo na última corrida que eu fui, que eu conheci alguns pilotos e tive algumas experiências bem legais, mas ele por telefone até deu oi para uns, assim, virou Fã número um uma do seu parte da trabalho. nossa vida juntos, né?
Isso que eu falei que é muito importante isso, porque eu, graças a Deus, eu tenho a minha esposa assim como grande entusiasmo do meu trabalho também. Isso é único, isso é uma oportunidade que tem. Sim. Mas fala um pouquinho aí de alguns hobbies que vocês juntos têm. Eu estou vendo aí que tem alguma coisa de miniaturas e coleção de miniaturas, tem a parte de simuladores. Como é que você se envolve também com essa parte de miniaturas? Você que escolhe a miniatura, ele que escolhe, ele te explica, você como é que é Vamos começar pela parte das miniaturas dessas coleções. Então, a história de como começou até é engraçada, porque quando a gente casou, vai fazer agora 15 anos, ele tinha um, dois, três. Ok, sem problema, não tinha interesse na época ainda. Aí aparecia mais um. Aí um dia eu pisquei o olho e tinha 20. Aí de onde que apareceu tudo isso? E eu falo assim, eu falo que esses carros aqui são deles, mas são meus. Eu falo assim, estamos casados, é nosso agora, entendeu? Mas então começou com 20, 21, 22. Do nada eu olhava, tinha 25. Ah, mas de onde que veio esse? Ah, eu já tinha. Eu falei, Sei como é que é. Então, então começou a aparecer. Tanto que tem, não dá para ver aqui, mas ali no canto a gente tem 2 ou 3 sessões só de carros de Fórmula 1, incluindo os do Senna, do Schumacher e de hoje em dia em geral. Mas então começou com esses aqui são 118s, né, 118, e ele tem essa coleção da Ferrari, que começa com os carros da Ferrari, cada tipo, né, como é que fala? Mold, cada tipo de carro da Ferrari, Sim. né? Do mais antigo para o mais novo. Então, temos tudo. Ou E seja, aí, ele é um fã da Ferrari. Ele tem uma paixão pela Ferrari. do carro por si sempre foi. Aí da Fórmula 1 junta, né? Vai conectando. Aí, então vamos dizer que começou eu a estar no meio com isso, já dei grande parte dos carros também eu já dei para ele de presente. Como eu disse, dou para ele, é nosso, né? É nosso. E aí meus filhos também têm carrinhos, têm coleções também no quarto deles. Então, nos carros começou assim. Após, foi com simulador que ele começou a montar o simulador dele também. Aí ele tinha só o volante, eu lembro que quando começou era numa mesinha bamba, que nem dava para dirigir direito, que balançava tudo, aí de pouquinho em pouquinho a gente foi montando, aí foi comprando as partes, foi modificando, até que hoje agora temos o simulador dele, temos o do nosso filho, e ele é o meu marido, até corre em corridas, né, com simulador, e eu comecei também, assim, toda uma coisa liga com a outra, sabe? Aí eu também aprendi a dirigir a marcha, porque aí eu sei que tudo é a marcha, né? Aqui todos os carros são automáticos. Aprendi a dirigir a marcha no simulador. Olha só. Então, Quer dizer, o simulador serviu para te treinar para o real também em outros aspectos. eu falo assim, né? Funcionou. Então, sempre dirigi aqui, né? Como eu disse, aqui é automática. Agora eu também dirijo a marcha, porque eu também gosto de correr no simulador. E meu marido também comprou para minha filha, a mais velha, agora quando ela é nova, comprou um kart. Então, Tá começando a começou. ficar uma brincadeira interessante, hein? De Natal, apareceu um kart na Olha, minha sala. Então, aí ela dirigiu assim até um pouco, só que não deu tanta bola. Então, agora eu tenho meu filho mais novinho, que corre no simulador, que quer um kart, e agora estamos até olhando para começar a pegar um kart para ele, levar ele para começar, né? Que a meta dele, do meu filho, é ser um piloto de Fórmula 1. Ele é fã do George Russell. Então, ele quer ser um piloto igual ao George. Estamos no trabalho, né? Se Deus quiser um dia. E essa união da família, né, com essa paixão é muito interessante. Não é só você, seu marido, seus filhos, isso é muito interessante. Agora, já chegou o ponto de você querer se envolver com o simulador para competir mesmo, ou ainda é uma brincadeira para você o simulador? Eu vou dizer que ainda é uma brincadeira, porque eu me comparo ao meu marido. E ele compete e ele é bom. Então, quando eu vejo o meu tempo e eu vejo o tempo dele, e os caras que ele está correndo e competindo, eu falo, não, deixa eu devagarzinho. Então, eu brinco mais assim, sozinha, ou eu pratico mesmo simulador para corridas com os meus amigos. Então, nós temos um grupo grande
ele tem uma liga aqui da Flórida, que ele compete também. Então, estamos em um grupo que podemos praticar para corrida juntos. A grande parte já começou, as que não competiam. Tem até uma amiga minha que também começou a entrar agora para competir. Então, eu falei para o meu marido, quando eu achar que eu estou no nível para competir, que, aliás, ele me falou essa semana, você deve começar. Aí eu falei, então tá. Se ele acredita e que ele julga muito, né, como ele dirige muito, então ele falou que eu estou começando a chegar no nível que eu devo começar a competir, que meu filho também vai começar. Eu falei, então assim, é uma proposta que está na mesa para começar. Porque se você não entrar nas ligas que tem um nível até um pouquinho maior do que você está hoje, você não vai evoluir, né? Você Sim, vai então subir escada. começa mais baixo e realmente vai Exatamente. subindo. Mas Então, para subir uma escada, você tem o passo é um pouco mais elevado. Então, acho que ele está te orientando no caminho certo. Mas um lugar que você está mandando muito bem, que eu acho que é da sua parte mesmo, pelo menos que a gente conhece, eu insisto com vocês, procura lá no Instagram, Ana Paula F1 Enthusiast, você vai ver um conteúdo assim muito interessante que ela fala. É a sua paixão, como você comunica lá na sua página, no seu perfil e tudo mais. E você começou até uma interação com pilotos. Vi que tem alguma coisa lá com o Berman que te reconheceu, alguma coisa assim. Fala dessa experiência aí, porque isso aí rompe fronteiras, né? Você primeiro é uma espectadora de televisão e depois você vai para o meio do ambiente mesmo e tem um contato direto com aqueles atores que estão ali. Fala para a gente como é que começou e qual foi o primeiro passo aí para você começar esse tipo de trabalho. Então, eu comecei depois, como eu tinha falado, da corrida. Eu cheguei em casa, eu já trabalhava, eu tenho uma página, um blog de moda, vai fazer mais de 13 anos. Então, eu sempre eu também trabalho com fotografia, videografia e graphic designer. Então, em geral, eu sempre trabalhei com editação de vídeo, de foto, conteúdo, a minha Desculpa te página interromper, pessoal. mas assim, o teu trabalho, eu insisto para o pessoal conhecer. Não é uma página assim de uma entusiasta, assim, sabe? Fica postando. Não, ela Sim. faz Vocês têm que ver. Ela tem aquela pegada assim de pegar a tua atenção e de comunicar. É muito interessante. Desculpa te interromper, mas é uma propaganda que eu tinha que fazer de você aí. Então, eu modifiquei muito. Como eu trabalhava com tudo isso, e eu comecei na Fórmula 1, eu falei, eu vou parar tudo. E eu parei tudo. A fotografia, o graphic design, a minha página de moda, porque por mais que eu gostava, não tá lá aquela paixão. Eu gosto de moda, gosto de elegância e tudo, porém o automobilismo e a Fórmula 1 me conquistou, sabe? Então eu falei, eu vou deixar tudo de lado. E aí, como chegou no Perman? Eu comecei essa página, então faz alguns meses, e eu modifiquei tudo que eu sabia como fazer, da forma que eu trabalhava, tanto que, como você descreveu, é aquele para chamar atenção, para você ver o que está acontecendo. Então, tudo que eu já sabia, eu botei de lado. Falei, vou começar do zero e vou começar do jeito que eu acho que deve ser. Então, eu comecei a minha página, e nunca esperava que no primeiro ano eu já ia conhecer pilotos, já ia ter acesso, já ia conseguir o que eu consegui hoje. E a razão é a história do Berman, como começou. Eu só tinha ido para a corrida de Miami. E eu fiz uma brincadeira com meu marido, que viralizou em mais de 13 milhões de visualizações, e agora milhares de criadores de conteúdo também utilizaram, estão fazendo, virou moda. Então, explodiu. E eu brinquei com meu marido, eu falei, eu quero ir para a corrida de Las Vegas. E estava um mês, era pouco tempo antes, então a gente não tinha planejado nada. Aí eu falei, vou botar aqui, se um piloto de Fórmula 1 comentar, que você. Aí ele falou, aí se um piloto comentar, eu te mando para Las Vegas. Aí eu botei na brincadeira, pensando que não ia. Mas para quê? Se você vê os comentários daquele vídeo, você consegue ficar lá por horas, porque todas as páginas, pistas, pilotos de vários tipos de corrida, de automobilismo, todos entraram no chat. Todo mundo entrou e falou assim, gente, isso daqui é histórico, dá para ver todo mundo. Até a filha, o Fritzen também comentou no meu vídeo, a filha dele, e já pilotos de, como eu disse, de tudo, e o Oliver Bearman comentou. Aí, meu marido me liga, né, e fala,
vai olhar seus comentários. Mas que eu não estava nem olhando direito, porque era tantos que eu não estava conseguindo olhar tudo. Eu vou olhar quem que aparece lá, o Wallace. Falei, eu não acredito nisso, que ele viu meu vídeo. Aí eu falei, agora tem que ir para Las Vegas, né? Aí meu marido com aquela cara, onde eu fui me meter, né? Então a gente planejou assim tudo de última. Compramos tickets, arrumaram tudo para ir lá. Aí tinha um meet and greet, que é onde você conhece os pilotos. Só que eu cheguei tudo muito em cima, assim, o voo, tudo foi de última, sabe? Então eu cheguei em cima do grito. Não deu para chegar a tempo, eu não ia poder ver, conhecer, que eu falei assim, gente, vim aqui por causa dele, não, né? Então comecei a entrar e conversar com as pessoas da Haas, tudo mostrando meu conteúdo e como que eu trabalho com mídia e comecei a criar meus contatos assim. Então, aí eu fiz um post na minha história falando, olha, tô aqui, galera, tô aqui, olha o carro da Haas, tá tudo aqui, porém eu não vou poder conhecer ele. Aí eu olho meu telefone, quem tá olhando as minhas histórias? O Oliver Bearman. Aí eu percebi, eu falei, não acredito que ele lembrou, né, da minha página, veio checar e ainda viu minha história. Aí eu fiquei assim, meio de longe. Falei, vou gravar daqui, mostrar para vocês ele se interagindo, né, com os fãs deles, de longe. Ele e o Esteban Ocon, o Team Principal também, todos estavam lá. Aí, assim que eu tô lá em pé gravando, aí eu vejo que o Bearman fica olhando para mim. Ele olhava, ele tirava a cara, aí ele olhava, aí ele olhou, até que ele olhou e fez assim, ó. Eu não vou nem botar aqui o vídeo aqui no canal, que eu vou forçar vocês a entrarem lá no perfil dela. É muito legal essa história. Ele reconheceu a postagem dela. Ana Paula F1 Enthusiast, você tem que ver lá. É muito interessante. Ele reconheceu o trabalho dela. Sim, aí ele deu oi, eu dei oi, né? Assim, será que ele sabe quem eu sou mesmo? Aí não deu um pouquinho, ele começou a gritar. E o meu vídeo talvez não mostra ele só falando uma vez. Ele começou a apontar para mim, começou a gritar, gente, devia ter milhares de pessoas em volta de mim. Aí ele, é você? Aí ele, sim, você, ele, você é a menina do vídeo, não é? Aí eu falei, sim, sou eu. Aí dali para frente, é como se virou todo mundo amigo, que foi hilário. Porque aí eles me colocaram assim na frente de onde eles estavam conhecendo as pessoas. E eu achei até engraçado que vinham os fãs, só tirava foto, sorria e saía. Então, na verdade, eu me dei muito bem, porque você foi melhor do que conhecer ele ali, ficar em pé e sair. Então, me colocaram ali. Então, durante, ele devia estar lá umas meia hora, 40 minutos. Ele estava conversando, ele e o Walkan conversando com a gente. Estava eu e uma amiga minha que estava me ajudando a gravar o conteúdo. E então ele ficou conversando com a gente o tempo inteiro e conversava sobre a quantidade de fã, que a bochecha dele já estava doendo de tanto sorrir. E ele, meu Deus, quanta gente tem aqui. E foi bem divertido. Aí foi a primeira, eu acho que, experiência dele com tanta gente também, né? Como ele era um rookie. E então a gente conversou até o final. E quando chegou o final, a própria equipe da Haas chegou para mim e falou que, olha, eles querem te conhecer, eles querem conversar com você. A gente vai abrir aqui, mas é só para você entrar e você vai poder ter um bate-papo com eles. Falei, beleza. Então eu entrei, conversei, conheci todos eles, peguei o autógrafo de todos. E a coisa mais engraçada, eu achei que o Esteban, o Ocon, também falou que ele viu meu vídeo. Ele falou, ah, não, eu vi seu vídeo. E eu falei, né, que engraçado, e você não comentou. Aí ele até regalou o olho assim, né? Ele, não, eu ia comentar. Porém, quando eu vi que o Oli já tinha comentado, eu falei, ah, não precisa, então tá tranquilo. Eu falei, né, usa ele como desculpa. Então a gente riu, super gente boa, todos eles. Foi Legal. um prazer conversar com eles, conhecer todos eles. E então, dali a gente ficou lá um tempo. E engraçado, isso aqui eu não acho que eu não contei no meu vídeo que está na minha página. Mas no próximo dia, aí eu falei, ótimo, no próximo dia eu estava lá em um dos hotéis em Las Vegas, caminhando para ir para a garagem. E quem eu encontro lá? O Oliver Bearman, de novo, a namorada dele, todos ali em pé. Então, eles estão vindo, aliás, ele passou, eu acho que correndo, que eu vi ele entrando correndo e eu estava passando aqui, porque senão eu ia começar a juntar todo mundo, né? Aí eu olhei assim,
oi! Aí eu dei um oi para a namorada dele, dei um beijo, conversei e falei assim: gente, eu não tô te seguindo, não. Quem tá me seguindo é você, porque eu tô indo esse caminho, você chegou aqui, né? Aí ele até riu assim, conversou com a gente um pouquinho ali, até que a gente foi embora. Aí até abriu a janela do carro, deu tchau para a gente de novo, falou que ia ver a gente na corrida. Também tive a experiência no mesmo dia, no dia anterior, com Carlos Sainz, que foi super divertido. No Meet and Greet também, um evento que tinha lá da Williams, e como mídia eu pude estar mais perto lá com eles, ganhei um high five, deu para assim falar umas coisas rapidinho, e conhecer eles em pessoa, eu acho que une, né, o mundo real com o virtual, assim, o que a gente vê na televisão, que a gente vê em Exato. pessoa, e também conhecendo eles, e faz você perceber que eles são completamente normais, que é ótimo. Então foi Ó, uma experiência muito boa. Ana Paula, parabéns. E eu desejo que Deus te abençoe muito no seu trabalho. Você cresça muito ainda, porque muito Amém. legal isso tudo está acontecendo com você. E você falou uma coisa muito interessante que lá no início do nosso papo eu botei na cachola aqui para te perguntar. Realmente há uma diferença enorme em você assistir uma corrida de Fórmula 1 pela televisão e você estar em uma pista de corrida, mesmo uma pistinha de corrida de kart, o cheiro, o som, a vibração, tudo ali é muito diferente. Então, você tem essa experiência. Você começou assistindo por influência do seu pai, depois seu marido, assistiu pela TV, tem esse envolvimento com a miniatura, colecionismo, com o simulador, mas foi efetivamente em 2 grandes prêmios até agora, né? Miami e Las Vegas Texas. Qual é a grande diferença e o que impactou de maior para você estar numa pista de corrida em relação a você só assistir pela televisão? Olha, algo que você não vê na televisão o que eu tinha te falado, o lifestyle, a emoção, as disputas, as estratégias em pessoa é outra coisa. Você pensa, no momento que você entra em uma corrida em pessoa, em uma Grand Prix, que seja, das duas que eu já fui, o sentimento, a sensação é a mesma. Então, o momento que você entra, parece outro mundo. Por isso que eles falam lifestyle, a forma de todos se vestirem, a forma que tudo é organizado, como tudo é lindo, tudo é demais. Aí você vê os telões, as corridas na sua frente, o carro na televisão, você consegue seguir o carro, né? Em pessoa, você vê, ele já foi. Não, não é. Então você tem que até. Ah, era esse time, não, era esse piloto, porque você só percebe quem é depois que eles já passaram de tão rápido que é. Então, a emoção em pessoa é como se você tivesse entrado no mundo da Fórmula 1 quando você pisa lá dentro. Pisa dentro do paddock, da corrida em si, do lado da pista. Realmente não é algo que mostra na televisão. E é algo que eu tento mostrar com o meu conteúdo, por trás dos bastidores, o que acontece dentro. Eu gosto de entrevistar, conversar com os fãs que estão lá. Então, mostrar. Aliás, outro ponto, eu te interromper de novo. Você fez uma postagem recente, você entrevistando o Sim. pessoal entrando, muito legal. Você devia repetir isso, porque ficou muito legal. Eu Obrigada, eu curti tenho muito. várias. Se descendo, eu tenho várias. Não, Vira e mexe, eu ponho ficou uma. muito legal, porque, assim, um feedback para vocês, tá? É espontâneo que você faz, entendeu? É Sim. espontâneo, não é uma coisa mecânica, é uma coisa que realmente parece um fã entrevistando um fã. Ficou muito legal. Sim, eu gosto de fazer com a minha página, eu quero fazer como que. Eu quero que as pessoas assistindo se sintam como se eles estivessem lá também. Exato. Então, eu mostro o que é a experiência, o que é lá dentro, a sensação, eu tento transmitir o que você sente lá dentro para o telefone. Então, quem talvez nunca foi ou sonha aí, eles conseguem ver a experiência, eles conseguem sentir, eles conseguem conhecer as pessoas da mesma forma que eu adoro conversar com os fãs lá sobre questões ou passado, e qualquer termo de Fórmula 1. E é bem divertido, é muito divertido, e eu tento, né, traduzir a Fórmula 1 de uma forma que minha audiência venha entender, não só os que já estão seguindo há muito tempo, mas os novatos também, e ter acesso ao que, infelizmente, a grande parte das pessoas não tem acesso, de poder ver, ou de conhecer, ou de sentir. Você falou uma coisa muito importante, traduzir o que Sim, está ali
para o público, e com certeza isso passa pelo seu olhar. Você, ao longo da conversa, deu para notar que você tem um olhar artístico, você vem do mundo da moda, então você olha, até você comentou sobre a maneira das pessoas se vestirem, mas também os carros, a maneira, as linhas, as cores, todo aquele cenário do paddock e tudo mais. Aqui no Fórmula Brum, a minha ênfase é uma ênfase técnica, mas eu faço, de certa forma, um pouco do seu trabalho, porque eu gosto que o fã pegue aquelas informações, o MGUK, a repimboca da parafuseta, o efeito solo e o efeito coanda. Peraí, vamos explicar isso de uma forma simples e fácil de entender. Sim. E você transmite isso. E o que a sua vivência com moda, com a parte das artes, você falou que você é uma designer gráfica, né? Um graphic designer. Eu sou designer gráfico também, eu comecei como designer gráfico, fui para o lado editorial. O que esse seu olhar artístico contribuiu para você hoje olhar a Fórmula 1 e traduzir a Fórmula 1 para o teu público? Muito. Então, para criar meus vídeos, não só eu utilizo tudo que eu já aprendi e tudo que eu já sei, mas eu também tento visualizar de uma forma que, se eu estivesse conversando com uma amiga que nunca ouviu de Fórmula 1 ou que não entende de Fórmula 1, que é algo que a gente faz, né? Quem gosta acaba falando até para quem não conhece. Vai comprar um pão na padaria. Sim. E começa a falar de Fórmula 1. E começa a falar. E aí de alguém se falar, você assiste? Então, vamos conversar uma hora. Então, eu tento, quando editando e trabalhando nos meus vídeos, eu utilizo não só o meu olho para editação, para fotos, para vídeos, para poder oferecer algo que é natural, mas de boa qualidade. Então, não necessariamente aquele monte de luz, algo pode ser algo simples, mas de boa qualidade. Eu utilizo o que eu já aprendi para divisão, né? O que vai atrair, o que vai dar certo, e junto também com os fatos. Aí, quando vamos dizer, eu leio sobre antigamente, né? Agora não temos mais, sinto um pouco de falta do DRS, mas a grande parte dos que começaram a assistir não sabia o que era. Então, como que eu vou explicar algo assim, entrar em detalhes do carro, e a pessoa vai falar, não captei nada. Então, tudo eu explico como se eu estivesse falando para uma amiga, ou para um filho meu, só que deixando os fatos para que as pessoas não só aprendam o termo e o que quer dizer, mas também possam ter... Ele prende na cabeça, sabe? Quando você explica com clareza, em vez de com detalhes... Tem detalhes, mas em vez de entrar assim muito específico, é mais fácil. Quanto menos informação, mais fica na mente. Então, eu ponho... Menos é mais, simples... Menos é mais, exatamente. Então, eu explico exatamente como é. É como diz o nosso piloto preferido, eu sei que é seu piloto preferido também, o Sonny Hayes, no filme da Fórmula 1, que ele fala smooth is fast, né? Mais suave é mais rápido e tudo mais. Então, você faz menos é mais e você explica melhor a Fórmula 1 para o pessoal. Exatamente, é isso mesmo. Menos elementos. Eu lembro da minha mãe dizendo assim, agora eu estou entendendo esse tal de zero pod da Mercedes por causa do efeito Coanda. Eu falei, mãe, efeito Coanda é o seguinte, não tem quando você vai esfriar o seu chá, você bota numa xícara, numa outra xícara, aí o chá escorre assim por onde. Aquilo é efeito Coanda. Efeito Coanda é quando o ar ou fluido assume o formato da superfície que ele percorre. E foi assim que você explicou para ela? O que a Mercedes tentou fazer com o Zero Pod foi isso aí. Isso aí é efeito Coanda. Que é o físico romeno chamado Henry Coanda, enfim. Aí o pessoal acaba entendendo a coisa. É isso mesmo, exatamente o que eu faço. Eu achei muito interessante esse tipo de linguagem que você faz no seu trabalho. E aí, inevitável, Ana Paula, te perguntar, chegamos à Fórmula 1 2026, com bateria, com super clipping, com 350 kW para 250 kW. Como é que você explica agora? Primeira coisa, duas perguntas. Primeiro, como você está vendo a Fórmula 1 atual? É uma Fórmula 1 que te desagradou? Uma Fórmula 1 que te preocupou? Mudou o seu ânimo? Como é que você vê a Fórmula 1 atual? Mudou meu ânimo? Não, porque eu gosto do esporte em geral, das mudanças, do que acontece, do que aconteceu, e a Fórmula 1 está sempre tentando modificar e melhorar para utilizar essas coisas não só no carro deles, né? Então, eu entendo a mudança. Concordo completamente? Não.
Eu espero que depois desse último acidente, né, que teve com o Bearman e o Colapinto, que realmente eles venham a achar uma solução, né, para o que está acontecendo. Sei que eles vão se encontrar essa semana agora que vem, e se eu não me engano já encontraram, mas vão encontrar de novo para tentar achar uma solução para fazer algumas modificações. Se eu pudesse fazer uma escolha, seria simples. Muda tudo, volta para o V8 ou V10, entendeu? Mas como eu não tenho essa opção. Então você é uma fã vintage, você gosta daqueles V8 antigo Ai, quem não V10, né? gosta, né, gente? E não vamos nem estar assim no som, é outra coisa, né? Então, se eu pudesse, resolvido. Mas, então, entendo, não concordo completamente com tudo, porém, a Fórmula 1 está sempre evoluindo, que é o ponto da Fórmula 1 dos carros, né? E acredito que eles vão acabar fazendo modificações para o ano que vem, para poder ajustar melhor, né, essas regulações novas que eles têm. Muitos, aliás, a mais grande parte dos pilotos também estão entrando na guerra contra para poder modificar, né, certas coisas. Mas como criadora do conteúdo, certas coisas no início magoa, ou fica assim um pouco chateada, não acredito, vai botar mais bateria, vai tirar, não, eu quero a corrida. Mas no que você vai aprendendo e entendendo, eu entendo a razão que eles fizeram o que eles fizeram. Agora, no momento, não tirou entusiasmo nenhum, porque amo o esporte, os pilotos, as estratégias, o que significa e o que representa a Fórmula 1. Então, vou continuar seguindo com a mesma paixão, com o mesmo vigor, e atualizando, e não só os meus seguidores, mas ficar atualizada, né, com todas as mudanças e tudo que eles estão fazendo agora com os carros. E, assim, uma pergunta que é complementar a isso. Como é que é a percepção da Fórmula 1 aí nos Estados Unidos com relação a tudo que está acontecendo? Aqui o pessoal fala, está caindo a audiência, mas parece que o entusiasmo norte-americano é crescente. São 3 corridas aí, Miami, Austin e Las Vegas, o público cada vez maior. O Drive to Survive teve um impacto muito grande em atrair um público novo. Como é que é a percepção do público geral sobre a Fórmula 1 nos Estados Unidos? Olha, é muito interessante, porque mudou o tipo de público, vamos dizer assim. A Fórmula 1 aqui não era tão conhecida. Não que não tinha pessoas que seguiam, mas alguns anos atrás, grande parte das pessoas que eu conheço nunca tinha ouvido de Fórmula 1, não sabia o nome de nenhum piloto, não sabia assim, é um carro talvez que vai rápido em círculos e deu. Então, não era um esporte aqui que dominava, nem um pouco. Aí saiu o Drive to Survive, há uns anos atrás, e explodiu. E de lá até aqui, se eu te falar que todos que eu conheço já vi ou não vi, todos sabem o que é Fórmula 1, todos conseguem falar o nome de um ou dois pilotos, eles têm, por mais que não sigam, têm um entendimento do esporte. Então, a Fórmula 1 explodiu. Está crescendo cada vez mais aqui. Do ano passado para esse ano já deu bastante, eu acredito que até o ano que vem até mais. As novas regulações, eu não acho que estão afetando aqui o público tanto, pelo fato que eles estão entrando já com elas. Então, o que eles estão vendo é o normal deles, é o que eles aprenderam. Contrário dos seguidores que seguem há mais tempo, que têm seguido a Fórmula 1, né, por vários e vários anos, e veem as modificações. Então, não afeta o público novo tanto quanto o antigo. O novo, agora estão passando mais, agora está acontecendo isso aqui mais. Mas para eles é interessante porque não tem o entendimento do porquê isso está acontecendo e como era antes. Então, os fãs aqui da Fórmula 1 são mais fãs pela cultura, pelo lifestyle, o entretenimento, porque é o que o Drive to Survive passa. Então, quem aprendeu e começou a seguir com eles, sim, vários seguidores meus já entraram em contato e falaram, comecei a assistir no show e tal, mas graças à sua página estou conseguindo entender e aprender mais e aperfeiçoar a minha informação e tudo que eu sei sobre o esporte. Então, está crescendo muito. Como eu tinha mencionado, é um esporte com muitas camadas, que está começando a muita gente ter o interesse agora para poder aprender e para fazer kart, que aqui tem várias pistas aqui, eu também já fui com meu marido muitas vezes, então
está cada vez aparecendo mais. Então, o povo tem muito interesse aqui na Fórmula 1. Tem times, né, americanos que estão representando a Cadillac, a Haas. Então, está puxando, né, bastante as A pessoas própria aqui a Ford, ter o a Ford interesse. também Sim, com a Red Bull. exatamente. É. Então, está trazendo bastante. Eles estão jogando tudo para atrair e está funcionando, porque os americanos estão nas lojas. Toda loja que eu vou tem roupa de Fórmula 1, ou de piloto, ou disso, daquilo. Então, está virando algo, um esporte muito bem conhecido, como aqui era só o futebol americano e o futebol, e agora a Fórmula 1. Eu acredito que daqui a uns anos, ainda mais com 3 pistas aqui, vai acabar chegando em uns dos esportes maiores aqui na América. A gente tem uma pesquisa que é oficial da Fórmula 1, que é o F1 Global Survey, que pesquisa todos os anos o público e, nossa, você traduziu exatamente o que está naquele documento ali. Só que uma pergunta que eu quero deixar para você, aqui no canal tem uma brincadeira com o pessoal, que é o tal do namorado de piloto, que é aquele cara que defende o seu piloto com as ideias mais utópicas, estapafúrdias que existem, estão sempre sabotando o piloto favorito dele, entendeu? Eu não tenho problema com geração Drive to Survive, eu tenho problema com o namorado de piloto, mas a geração Drive to Survive, ela é um pouco estereotipada, como se fosse um fã modinha que chegou agora, que não entende nada e tudo mais, mas pelo que você está traduzindo, também é um público que nós, como criadores de conteúdo, precisamos comunicar com eles, né? Sim, Qual é claro. a sua visão quando você tem que comunicar com esses dois universos aparentemente tão distintos, o fã antigo e o fã novo? Como é que você, quando você cria o conteúdo, você está mirando em qual público-alvo? Como é que você comunica com esses dois públicos? Então, tanto conta na minha página quanto em pessoa, quando eu faço as entrevistas, eu conheço pessoas que começaram, vamos dizer, tinha acabado de começar, pessoas que estão assistindo desde quando eram crianças. Então, em pessoa, ou eu faço a mesma coisa que eu faço pelo meu público na internet, porque eu comunico com pessoas que já começaram bem antes do que eu comecei ou que estão começando agora. E é muito simples. Você vai no nível do que a pessoa sabe, do que a pessoa conhece. E então, quando eu vou entrevistar alguém, eu pergunto: olha, você entende de Fórmula 1? Aí eles, entendo. Fala, então tá, você quer algo difícil ou quer algo fácil? Vamos testar você. Aí eles naturalmente vão falar: não, mais fácil, por favor, ou não, mais difícil, ou não, pode me testar que eu sei tudo. Então a gente leva tudo na brincadeira. E que fica muito fácil, né? Porque como eu não comecei há 20 anos atrás, eu me senti, quando eu entrei também, como uma novata que não sabia, que não entendia, que, como os que você falou do Drive to Survive, conhecem e estão começando a aprender e entrar, porque no que você começa a assistir e seguir, mais entendimento você vai tendo, mais você vai descobrindo, né? Sobre as camadas da Fórmula 1. Então, quando eu faço meu conteúdo, eu tenho o mesmo pensamento. Eu explico da forma que eu gostaria de ouvir, porque eu ficava com vergonha, eu não queria conversar sobre Fórmula 1, pensava assim, vão pensar que eu não sei nada, ou, e se falar alguma coisa, se eu conversar com alguém, eles falar alguma coisa que eu não sei, ou que eu não tenho memorizado, ou quando, como eu disse, meu esposo sabe tudo. Então, eu conversava com ele, até ele me intimidava. Então, ter alguém que explicou para mim com calma, não entende? Tranquilo, tá aqui, ó, é assim que funciona. Ok. Aí é com amor você vê que é amor pelo esporte, pelas as pessoas para poderem entender isso. Então, quando eu faço meu conteúdo, eu faço ensinando para os que nunca tem certos vídeos que eu foco para quem começou agora ou quem não faz ideia de coisas básicas da Fórmula 1. Então, eu dou uma explicada ali, ou eu também vou para o lado histórico ou fatos mais detalhados que talvez os mais antigos entendam ou tenham interesse. Então, eu tenho uma variedade que mistura entre coisas mais básicas e coisas mais profundas, não só no assunto, quanto dos carros e das regulações, para que todo mundo possa estar no mesmo. Eu digo assim, eu estou criando uma comunidade, e eu quero que seja uma comunidade que todos são bem-vindos, que por mais que você está há pouco tempo, muito tempo, que todo mundo se dê certo, porque é divertido e é legal você ter alguém
que têm o mesmo interesse, o mesmo hobby, a mesma paixão por algo que você tem. Então, eu não acho que, talvez porque um sabe mais, um sabe menos, deve ser excluído, vamos dizer. Então, eu gosto de juntar tudo e todos, não todo mundo aqui gosta, tem a mesma visão, então vamos juntar todo mundo, vamos conversar, vamos. Eu recebo mensagens, várias mensagens, comentários de pessoas que seguem sozinhos, não tem um amigo ou um familiar, então eles. Quantas mensagens só conversando, você viu isso? Qual é a sua opinião nisso? Ou eu achei isso. Ou você viu durante a corrida, então eu recebo vários. Você viu o que aconteceu? Você acredita? Então, eu dou para eles uma oportunidade de ter alguém para conversar, ter outros também para conversar, porque eles entram junto no comentário, um comenta o outro, e tem uns que são debates, tem uns que dá certo, tem uns que concordam. Então, eu acho que é bom misturar e juntar todo mundo. Eu já passei por todos os estágios, então, para mim, eu quero que todos se sintam na minha página da mesma forma que eu queria sentir quando eu comecei a entrar e evoluir no esporte. Bom, o nosso bate-papo está chegando, infelizmente, ao fim. Está muito legal essa conversa com a Ana Paula. A gente tem uma conversa aqui de mais ou menos 45 minutos, terças e quintas, aqui no canal. E antes de eu fazer uma última pergunta para ela, o que você falou, Ana Paula, eu achei muito interessante uma postagem que você fez. Acho que foi uma que você conta do meio ponto que o Nick Lauda ganhou o campeonato. Eu acho que você traduz naquela postagem exatamente o que você falou agora. Você pegou um público, você falou de uma história, realmente você fez um gesto assim, muito interessante, fazer, né? Ou seja, realmente aquele episódio que aconteceu de meio ponto é uma coisa que você, nossa, perder um campeonato dessa forma e ao mesmo tempo você comunica com um público novo. Eu acho que, graças a Deus, você está conseguindo atingir os seus objetivos. E aí vem a minha última pergunta. Qual é o próximo passo que você quer para a sua página? O que você sonha? Onde você quer chegar com todo esse seu trabalho? Meu sonho, minha meta, vamos dizer agora, é não só vir nessas corridas aqui na América, mas poder viajar mostrando e ensinando a todos o que é estar a Fórmula 1, né? Não só o esporte, os pilotos, os bastidores. Então, o meu objetivo futuramente seria poder chegar a um ponto de trabalhar com certas companhias ou diretamente com a Fórmula 1 ou com sponsors ou time em geral para poder gravar e entrevistar e mostrar, né? O meu foco é assim, por trás dos bastidores, entendendo tudo o que acontece na Fórmula 1, conhecer os pilotos pelo que eles são, pelo trabalho deles, pela sabedoria deles no que eles fazem, mas também conhecer eles como pessoas. Então, minha meta é chegar a poder transmitir e ensinar e mostrar para todos o que talvez a televisão não mostra. Então, espero que em alguns anos isso aconteça. Bom, e para isso acontecer, eu vou pedir para você deixar o seu contato, fazer o convite para o pessoal te seguir lá nas suas páginas, onde você posta o seu trabalho, conheça você pelo Instagram, mas convido o pessoal para conhecer o seu trabalho. Muito obrigada. Foi um prazer conversar com você, saber um pouquinho mais também sobre você e poder contar sobre tudo que é mais precioso assim para mim e para minha família. Bom, esse bate-papo foi muito bom. Vou deixar na descrição os links para você conhecer o trabalho da Ana Paula. E todas as terças e quintas você tem um bate-papo aqui às 21 horas no Fórmula Brum com alguém, assim como a Ana Paula, apaixonada pelo que a gente gosta, carro de corrida, velocidade, Fórmula 1. Forte abraço e muito obrigado por assistir os vídeos do Fórmula Brum.